e a dupla estadia no endereço, de maneira que preferiu manter a versão mentirosa, de acordo com Alexandre de Moraes, e desrespeitando a justiça. O que a gente sabe até o momento é que o Daniel Silveira desrespeitou o horário que se determina ali, no caso da condicional dele, de voltar para casa. Ele tinha ido, de acordo com a defesa dele, para um hospital na madrugada no domingo, logo depois ali quase de ter a liberdade condicional determinada. Ele teria saído desse hospital meia-noite, mas chegou em casa só 2 da manhã. Isso levou então ele a ser preso novamente. Hoje, essa foi a definição da defesa, de que ele teria ido no hospital, teve esse gap de horário, mas o ministro trouxe também os detalhes ali, se referindo ao monitoramento da tornozeleira eletrônica, indicando que o deputado fez um desvio de rota e ficou 20 minutos dentro de um condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro, isso no trajeto entre o hospital e a residência dele, na região serrana do Rio. Ele foi preso lá em Petrópolis hoje cedo. O ex-parlamentar, inclusive, alega ali que esse é o endereço atual da mulher, mas num bololô danado e muito rápido, né, Andresa? A gente viu, então, na sexta-feira, ele saindo da prisão, agora voltando, e decisão confirmada também de que ele seguirá preso, Andresa. Como é que você vê essas movimentações aí nas últimas horas do Natal do Silveira, que poderia ser em casa, mas mais uma vez desrespeitando aí, no caso, as ordens da justiça, né? Pois é, Natália, ele está preso desde 2023, se eu não peguei a informação aqui errada, por conta, né, desse envolvimento também nesses atos golpistas. O Daniel Silveira era deputado federal e atuou bastante nessa área, principalmente usando as redes sociais para instigar, né, os bolsonaristas ou os golpistas ali, se é que não está tudo junto e misturado, a irem para as ruas defendendo a ditadura militar, contra, né, a favor do voto impresso e levando questionamentos, né, às urnas eletrônicas. Porque a pessoa, se é a favor do voto impresso, aí vai lá um grupo aí saudosista, tudo bem. O problema é você colocar desconfiança sobre as urnas eletrônicas e a legitimidade das eleições no país, que inclusive elegeram o próprio Daniel e o próprio Bolsonaro. Com relação a esse fato de hoje, tem alguns questionamentos aí se a medida do Alexandre de Moraes não foi dura demais, ainda mais se tratando aí de uma véspera de Natal. Os advogados dizem que ele estava passando mal, que ele foi para uma clínica para ser atendido e aí tem essa questão do horário aí, acho que pouco tempo de horário entre a saída da clínica até a volta dele para casa. Então, tem muita gente questionando, será que o ministro Alexandre de Moraes também não poderia aguardar para que a defesa apresentasse mais esclarecimentos, ao invés de aplicar uma pena tão dura, né, que é a volta ali para o regime fechado, nessas condições, né, da gente estar em véspera de Natal? É claro que os ministros não têm que levar em consideração, né, essa questão de feriados e tal, mas o fato do Alexandre de Moraes ter sido tão rápido com relação a essa decisão acaba ajudando um pouco, né, o discurso dos bolsonaristas, de que há uma perseguição da parte do judiciário com relação a eles, que com relação a eles as coisas são muito mais rápidas e que, na verdade, não se estaria agindo de acordo com a Constituição, mas segundo as suas decisões, os seus princípios ali. O Daniel Silveira atentou contra a democracia, sem dúvida, e precisa ser punido e responder por isso, mas tem que se tomar um cuidado, na minha opinião, para que esse tipo de medida do Alexandre de Moraes, nessas circunstâncias que a gente está acompanhando, não acabem ajudando a reforçar um discurso dessa extrema-direita de que, na verdade, há uma perseguição e não a aplicação da lei com relação a eles. Então, acho difícil agora que o Daniel consiga sair da prisão tão cedo, né? Ele vai ficar mais um tempo ali. Eu até acredito, viu, Natália, que quando ele sai, ele não dá tchau para os colegas de cela, ele diz um até breve, porque ele já sabe que rapidamente ele volta lá para Bangu, né?
que é onde que ele está, Bangu 8. Bangu 8, isso mesmo. O contexto todo ali muito delicado, né? Inclusive, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente vê ele falando justamente da reincidência nesse caso, ele deixando ali que o sentenciado demonstrou novamente, nas palavras do ministro, seu total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira, como fez por ao menos 227 vezes em que ele violou e descumpriu medidas cautelares diversas da prisão durante toda a instrução do processo como um todo dele ali desde o começo. Acho que indo um pouco na linha desse caso de exemplo, né, Andresa, que eu queria trazer aqui com você também, a gente que está num período que vai e volta a discussão ali também em torno de questões da anistia, desse discurso também da extrema-direita como um todo, indo nesse tom de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, dentro dessa discussão maior da caso da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, as investigações do inquérito do golpe, como que a gente consegue encaixar essa movimentação dentro do que você estava falando aqui, da mensagem que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes passa agora e como que isso deve afetar ou não a discussão da anistia, Andresa? Tem também um ponto, né, Natália, que é o apoio dos bolsonaristas ao Daniel. Não vi até agora o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestar, ou os filhos dele, acho que a produção pode me atualizar aí se eu tiver Foi o Flávio. Informação. Foi sim, o Flávio postou fotinho e tudo, né, nas redes sociais com ele, o Nicolas Ferreira também publicou, né? Uhum. Mas o próprio Bolsonaro não, né? Por enquanto, né? Vamos ver até aqui o final do programa, porque o Bolsonaro tem tentado aí se blindar um pouco, já que ele também é um alvo bastante forte ali do Supremo Tribunal Federal. Com relação à anistia, o que o Congresso tem dito é que essa anistia é para os presos do 8 de janeiro. Então, quem estava aqui em Brasília, ali na esplanada dos ministérios, tem muita gente que na avaliação do Congresso, e a gente vê um caso ou outro pipocando, que não invadiu, não depredou, mas estava ali acompanhando a manifestação, que tinha uma pauta golpista, que essas pessoas mereceriam anistia, precisaria se rever muitas das condenações que foram feitas pelo Supremo, porque tem muita gente que está presa e que diz que, na verdade, estava ali apenas que estava passando, já teve um caso assim, né, que o ministro Alexandre de Moraes revisou a sua decisão. Então, a anistia é para isso. Eles não dizem que a anistia é para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está implicado nesse ato golpista do 8 de janeiro. A questão do Bolsonaro é o que cercou isso e o que veio depois, que a gente está acompanhando agora nesse inquérito da Polícia Federal. Então, é muito provável, tem sim uma disposição do Congresso de aprovar uma anistia para esses presos do 8 de janeiro. Tem muitos que estão, que fugiram, né, para a Argentina ou para outros países, como revelou aqui nosso colega Eduardo Militão, numa reportagem no UOL. Então, é muito para essas pessoas. Tem uma pressão muito grande para isso. Agora, ocorreram algumas coisas agora no final do ano, com relação às emendas parlamentares, que eu sei que a gente vai